Olá, gente, bom dia! Estamos chegando no nosso Compartilhando Vida. É o Compartilhando Vida aqui na programação da Gênese Rádio Web e também, é claro, pelas nossas redes sociais. Você que está chegando pelo nosso YouTube, você que está chegando aqui também pelo nosso Facebook, seja bem-vindo em mais um Compartilhando, mais uma sexta-feira que a gente sabe que vai ser muito especial. Compartilhando Vida, você que está chegando pelo YouTube já vai compartilhando, já vai mandando para mais pessoas aí, né? Deixando o seu like. Você que está no nosso Facebook também, já vai compartilhando, já vou compartilhar aqui para o pessoal, né? Para o pessoal que já está chegando. Você que está chegando também na Gênesis Rádio Web, tem lá os sinaizinhos, enfim, né? 3 risquinhos lá que você pode compartilhar para as demais pessoas que estão junto com a gente. O nosso convidado já está por aqui também. Hoje, o Vilmar Gideão. O pessoal sempre te conhece por Vilmar Gideão. Na verdade, isso. Vilmar Oliveira. Mas Gideão, depois tu vai me contar o porquê Gideão, tá? Com certeza. Cada coisa no seu tempo. E eu sei que hoje vai ser especial. Né? Compartilhar a vida. E eu, primeiro, Vilmar, quero te agradecer. Obrigado por você aceitar o convite. Está compartilhando aí a vida de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel. É uma satisfação muito grande estarmos aqui, né? Porque esse dia é um dia especial, um dia de chuva, né? Já compartilhei contigo ali, né? A respeito de... Com um dia como hoje, assim, foi um dia muito especial na minha vida também. Mas daqui a pouco falamos sobre isso. Mas, primeiramente, também eu quero agradecer, né, a Deus por este momento, pela vida, por tudo que Ele tem nos dado. E agradecer, e já agradecendo, né, os ouvintes que estão aí ouvindo a rádio, toda a equipe que nos recebeu aqui com alegria, um chimarrão, com tudo aqui. Então, já está sendo um ambiente muito, muito legal, muito tranquilo aqui. Estou me sentindo tranquilo aqui para nós compartilharmos vida hoje aqui. Que benção, que benção. Bom, gente, então, enquanto isso, você que está chegando aí, aproveita agora, você que está no nosso YouTube e já compartilha para as pessoas, tá bom? Compartilhe para as pessoas, pelo menos para umas 10 pessoas aí, enquanto o pessoal vai chegando. Nós queremos lembrar que o nosso canal do YouTube, o canal do Compartilhando, um canal novo agora. Mas todos os programas, todos os Compartilhando Vidas, eles estão lá. Desde que começou, já estão lá. Então estão disponíveis para você assistir, para você rever, né? O pessoal que quer rever, o pessoal que quer compartilhar para outras pessoas. Lembrando, é importante que você, além de compartilhar para outras pessoas, você também se inscrever no canal. Inscrever-se vai fazer com que o Compartilhando Vida também tenha uma boa conotação, ou seja, né, se espalhe aí para todo mundo e esse é o objetivo de a gente estar compartilhando. Você que está no Facebook, vem para o canal do YouTube, tá? O canal do YouTube, não só a questão de som, mas imagem, tudo, e você pode, ali está aqui aberto para mim o chat, você pode mandar o seu alô, mandar, né, aquilo que você gostaria de compartilhar com a gente também, tá? E o Compartilhando Vida nessa sexta-feira, então vamos com o Vilmar. E Vilmar, fala um pouco para a gente, né, como é que você conheceu a Jesus, né? Eu sempre faço essa pergunta porque é real, né? Como é que a gente, em algum momento, né, nós começamos a uma vida com Deus? Entretanto, a gente ouve falar, né, em outras situações, às vezes em ambiente familiar ou não, ou às vezes nunca ouviu, ou de repente por algum fato, por algum momento isso começou a ser despertado. Como é que foi isso, essa construção na sua vida? Conta um pouco, compartilha essa vida maravilhosa de Deus com a gente. Bom, Manuel, a minha vida, são várias etapas, mas lógico, eu me criei em Giruá, né? E então a gente conhece, digamos que todo mundo, e todo mundo conhece a gente na cidade. Mas eu me criei no Mato Grande, no interior aqui de Giruá, onde nós éramos de uma família grande, né? Uma família de 5 irmãos e 2 irmãs. E meu pai e minha mãe. Mas nós nos criamos ali com muitas dificuldades, né? Nós éramos pessoas ali pobres, humildes ali, e vivíamos ali, no Mato Grande. Então, logo após ali, nós tínhamos aí mais ou menos uns 8, 9 anos, a gente se mudou para Giruá, para a cidade.
Então, Manuel, ali começamos na cidade. Pouco estudo, né? E quando nós morávamos no interior, lá a gente nossos pais sempre deram prioridades para que nós fôssemos para a lavoura, não para a escola. Então a gente não teve esse tempo de escola, de ensinamento, mas enfim, a gente vindo para a cidade, então a minha mãe logo já procurou e foi para uma igreja. Eu não sei como que aconteceu ali o acontecimento dela ir para a igreja. E eu me lembro, né, Manuel, que nessa época meu pai já era muito contra a minha mãe ir para a igreja. Sim. Tanto é que meu pai saía aos finais de semana para jogar bocha, jogar baralho, e quando ele chegava em casa, ele ficava muito bravo e zangado com minha mãe porque ela tinha ido para a igreja. Então a gente se criou vendo esse exemplo, né, de que a igreja era um lugar, digamos que um lugar é ruim, já vindo de casa. Algo que não era permitido estar. Exatamente, né? Porque então meu pai chegava meio com uma cerveja na cabeça, da onde estava, na bocha, nos jogos, e já chegava e fazia aquele tendel, digamos assim, em casa. Isso você tinha quantos anos mais ou menos, Vilmar? Eu tinha ali eu tinha uns 9, 10 anos aí. 9, né? 10 anos. 9, 10 anos já. Ou seja, bem num período em que acontece uma formação, né? Exato. Toda de personalidade, o que Isso. você vai ser para a vida, o que vai acontecer, enfim. E aí estava sendo construído de que a igreja, né? E teoricamente, quando a gente fala de igreja, a gente fala de Deus. Exato. Né? Estava dizendo que não era bom, que era ruim. Não era bom, era ruim, era algo que não seria bom, né? Então a gente sempre foi se criando, vendo formando a mentalidade contra a igreja, contra Deus. Então até que foi passando os anos, passando os tempos, e a gente sempre observando aquilo ali, né? Até que fomos crescendo, né? Com 14, 15 anos, e a gente sem uma profissão definida, né? E quando eu completei 18 anos, eu fui embora de Giruá, fiquei 5 anos lá no estado do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, lá para cima, como se diz, né? Uhum. E para lá eu morei 5 anos. Meu pai, minha mãe ficaram por aí, meus familiares ficaram aí. Retornando de lá, eu logo cheguei em Giruá e já vim trabalhar numa padaria de balconista aqui na cidade. E lógico que trabalhando ali, a gente sempre tendo aquele conhecimento de Deus, mas a minha mãe me explicava, sempre me convidava também para ir à igreja, e eu às vezes eu acompanhava ela quando era ali menino, jovem, então eu ia para a igreja, então eu tinha um conhecimento também de quem era Deus, mas como meu pai chegava em casa, ele fazia aquele outro lado, apresentava o outro lado dele, então a gente viveu essa vida assim, uma vida distante de Deus, mas conhecendo, eu conhecia o que Deus fazia na vida da minha mãe, o que a mãe contava, e quando chegou um certo momento, Deus começou a falar comigo, né? Deus começou já a usar profetas, a usar pessoas para falar comigo, de todas as formas, onde eu ia, sempre tinha alguém para falar e apontar para mim, tu é um escolhido, tu é um chamado, tu tem um chamado de Deus, mas mesmo assim eu estava sempre me escondendo de Deus, né? De todas as formas, Deus falando comigo, e então, Manuel, chegou num determinado momento que eu conheci a Marinês, né, que hoje é minha esposa, né? Uhum. Hoje eu digo assim, eu sou o Vilmar da Marinês, né? Então posso dizer hoje com firmeza e com muita gratidão, né? E louvo a Deus pela vida dela, que com certeza está em casa me ouvindo agora. Mando um abraço para ela, né? Que eu amo ela, né? E isso ela sabe. Então, e a mudança que Deus fez na nossa vida foi muito grande. E aproveitar, Manuel, quero mandar um abraço aqui pro... Pode, o programa é teu, pode fazer. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal lá na padaria, que eu falei padaria, né? Então eu quero mandar um abraço pro pessoal lá na padaria Jesse, especialmente, né, para meu patrão lá, o Dário Jesse, a Janaína, minha patroa, que são pessoas maravilhosas, pessoas legais. Até eu comentei contigo aqui, né? Sim. Que nós fizemos encontro de casais juntos. Que benção. Esse casal aí é um casal que Deus tem um propósito muito grande na vida deles, e eles sabem disso. E são pessoas
de bom coração, pessoas legais mesmo. Estou lá trabalhando, sou muito grato a eles. E também, quando eu falei que vim aqui, prontamente ele me disse, pode ir tranquilo, né? Tanto é que ele me trouxe até aqui, né? Que benção, Então, que benção, que o legal. pessoal está lá trabalhando, lá, toda a equipe lá. Começo mandando um abraço lá para Eduardo, trabalha no balcão na frente lá. Tem as meninas, as filhas do Dário lá, né? Que trabalham lá também. É um lugar, um ambiente de família, né? Um ambiente familiar ali. Então ali Deus está naquele ambiente, Deus está naquele lugar. Amém. Tem a Janice, a Aline, o nosso irmão Charles trabalha lá, que todo mundo conhece também, o Charles trabalha lá, né? A Luciana também trabalha lá com nós. A mãe do Dário, o pai do Dário estão sempre por ali. Então é uma equipe muito grande, uma equipe grande ali, dizemos assim, e com uma padaria que está sempre crescendo e uma padaria que está no coração de Deus também, com certeza, porque ali tem pessoas que trabalham e oram para aquele ambiente lá, e principalmente para os meus patrão lá. Que Então, benção. um abraço a vocês aí. Que coisa boa. Um abraço a todos. E eu quero lembrar, enquanto já vamos dar sequência aqui, pode tomar o teu chimarrão. Inclusive, quando terminar, me avisa que aí nós vamos servir aqui também. Gente, olha só, importante que enquanto nós estamos com o programa aqui, importante que você compartilhe. Então, estou fazendo essa chamada para você, que a gente vai dar sequência, tá? Que você compartilhe, você deixe o seu like e que você que é novo no canal, se inscreva. Tá bom? Se inscreva para que vá para mais pessoas, tá bom? Então, o Compartilhando Vida, esse é o objetivo. E nós estamos hoje compartilhando vida aqui com o Vilmar Gideão, que está falando aí algo que, então, quer dizer, tudo começou com a família, obviamente sendo, né, essa parte negativa da parte da qual vinha do pai, com relação à questão de igreja, Deus, enfim, né? Mas isso começou a mudar, Vilmar. Começou a mudar. Então fala pra gente um pouco sobre essas mudanças, né? Como é que foi e o que foi acontecendo? Diz aí pra gente. Olha, Manuel, foi acontecendo que Deus foi trabalhando, né? As coisas foram acontecendo ao natural. Tanto é que meu pai hoje está na glória, está com Deus, é salvo em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. A gente ganhou ele para Jesus, tive o prazer de orar por ele, juntamente com o irmão Vanderlei, né? Trazendo assim para esse lado aqui de que no sentido quando meu pai estava muito doente um dia, né? Muito enfermo, estava praticamente desenganado dos médicos, né? Eu me lembro bem que nesse momento nós tínhamos ganhado o terreno lá onde hoje temos o nosso templo lá. Uhum. Então, nesse dia, eu me lembro que o pastor e toda uma equipe foi lá para conhecer e orar pelo lugar, uma manhã, né? Nós tivemos lá e nessa manhã nós pegamos e saímos pelo bairro, eu e o irmão Vanderlei, e chegamos na casa do meu pai. Meu pai sempre morou no bairro Santo Antônio. Eu me criei no bairro ali, Santo Antônio. Uhum. Então, inclusive, eu tenho muitos amigos ali no bairro Santo Antônio, sou dali. E meu pai, nesse dia, ele pediu oração. Né? Ele pediu oração e nós oramos e ele entregou sua vida a Jesus. Né? Glória a Deus. E as coisas foram acontecendo. E daí ele fez um pedido, Manuel, muito, muito interessante nesse dia. Ele fez um pedido que se Deus desse uma oportunidade para ele ainda, de vida, que ele queria ter a alegria e o prazer de entrar na igreja. Né? Tanto é que a igreja não tinha nem colocado nenhum tijolo ainda, né? Mas ele queria colocar o pé lá dentro da igreja. E quando ele fez isso, Deus ouviu, né? Esse propósito no coração, e Deus ouviu e permitiu que a igreja fosse construída e que ele conseguiu ir em vários cultos, né? Então isso foi muito legal na minha vida, para mim, como filho, e com certeza também para nossa família, porque hoje nós temos a certeza que ele é salvo em Cristo Jesus. E como é que, e aproveitar e já compartilhar esse momento, a gente sabe que quando a gente lembra de pai, de família, né, específico, porque isso foi uma quebra, né? Foi Sim. Quebrar algo, vamos usar bem a palavra demoníaca, algo Exato. Que era do demônio, né? Exatamente. Que não deixava vocês se criarem ou estarem indo para a igreja, enfim, e ele colocava os empecilhos. A gente sabe que não era ele. O que foi essa conversão? Porque houve essa conversão da parte dele, né? Como é que houve essa conversão assim? Como é que ele chegou ao ponto? Você lembra
Como é que foi esse momento de dizer, olha, eu me arrependo de tudo isso? Ah, com certeza, Manuel, foi olhando para o estilo de vida que eu já estava levando, né? Porque eu me lembro, aí agora eu vou chegar no ponto onde que tu me fez a pergunta lá atrás, no começo, de que como eu tive, né? Me aproximei, como eu cheguei e quando e como Jesus me encontrou, né? Então aí já venho para um outro caminho no sentido de que eu me lembro, Manuel, que a gente, como eu disse, eu sempre fugindo, não queria saber de Jesus, conhecia quem era Deus, mas sempre fugindo, porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu não queria. Então eu fugia de todas as formas. A Marinês, ela já ia numa outra igreja, ela não era membro da igreja, mas ela sempre frequentava uma igreja e buscava Deus, e sempre orando por mim, né? E com certeza, Manuel, quero também dizer, né, que a juventude hoje, ela é muito importante nesse aspecto de levar a palavra a outros jovens, levar a palavra, porque eu sei que através da minha filha, né, que eu fui alcançado verdadeiramente, né, da minha filha Gabriele. E a Gabriele, com certeza, ela foi alcançada através de outras jovens que levaram a palavra para ela. Então a gente sabe da tão importante, a importância que é nós termos os jovens hoje na igreja, né? E levando a palavra, sendo para os amigos, para os pais, para os avós, não importa a idade. Então o jovem tem um potencial muito grande, nós sabemos disso. E um certo dia, Manuel, eu me lembro que nós estava um processo muito difícil ainda, né? Complicado, mesmo se aproximando de Deus ali. Um dia a Gabriele chegou para mim um domingo e disse: pai, vamos na igreja hoje, né? E eu olhei para ela e dei minha volta para cá, fui para um lado da casa, fui para outro lado e voltei e dei minhas desculpas, né? E disse: filha, vamos fazer o seguinte, hoje não, nós vamos, domingo que vem o pai te dá a palavra que vamos no culto. E ela, já com a sabedoria, disse: então tá bom, pai, o senhor é um homem de palavra, né? Então vamos esperar para domingo que vem. Tá tranquilo, né? Passou segunda, terça, quarta, quinta e foi passando os dias. Chegou o tal domingo, né, de novo. E eu não me lembrei do domingo, né? Que eu tinha falado já. Não me lembrei. E com certeza ela estava orando, a mãe dela e mais alguém, né? Com certeza, né? Muitas pessoas orando por mim, né? E chegou o dia, chegou lá pelas 5 horas, né? Eu gostava muito de futebol e saía para um lado e para outro. E nesse dia, ela chegou de novo: pai, vamos na igreja hoje? E eu de novo fui para lá, rodei para um lado e para outro. E eu disse: tá bom, mas meu coração lá dizendo: não vou ir, né? Vou ter que dar um nó de novo, um jeito aí, e não vou no culto de novo, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Daí a pouco ela me pegou pela palavra, né? E pelas 6 horas mais ou menos ela disse: pai, vamos no culto, porque eu sei que o senhor é um homem de palavra. Aí me pegou, né? Daí disse: tá bom então. Aí fui tomar banho, levei acho que quase 1 hora aquele banho, né? Tentando atrasar o máximo possível, né? E elas me esperando pronta, né, para ir para a igreja. A Marinês e a Gabriele. E chegou a hora, né, e não teve jeito, tive que me aprontar e não teve para onde escapar. Fomos para a igreja, né? A igreja, isso foi no ano, acho não, tenho certeza. Foi em 2015, né, que Sim. aconteceu esse grande feito, né, na minha vida, né, na minha história. Que chegando no culto ali, fomos bem recebidos na época ali, que era o nosso irmão Jorginho, o Libone, né, que era o porteiro da igreja ali. E, enfim, né, eu não conhecia o pastor Aguinaldo ainda, né, na época. E o pastor pregando a palavra, né, e a igreja estava cheia e ali estávamos ali no culto. E Deus começou a falar através da palavra comigo, né, e falar, e foi falando comigo, usando a boca do nosso pastor. E para honra e glória do Senhor Jesus, Deus usou o pastor para fazer o apelo para ir para frente, né? Quem queria aceitar Jesus, né? Ou fazer reconciliar, né?
Então fez aquele apelo e eu fiquei ali, né, travado ali no momento, assim, me travou as pernas, né? E eu não conseguia me mexer no lugar. E daí a Gabriela do lado, né, quando ela olhou para mim assim e botou a mão no meu ombro, parece que parece não, com certeza, né? Ali caiu as correntes, né? Caiu tudo por terra ali, os cadeados, as muralhas, tudo. Quando ela botou a mão no meu ombro, desde já então ela já era usada por Deus como Glória é, a Deus. né? Até hoje ele está sendo cada vez mais na presença de Deus. E eu fui para frente, né? E ela foi junto, né? Com certeza, ela foi junto do meu lado. E chegando na frente, ali, Manuel, eu digo para ti que ali foi o meu tremendo encontro com Deus. Oh, glória. Foi naquele momento, não foi em outro momento, né? O resto foi um processo que até hoje tá acontecendo na minha vida, né? Mas naquele momento eu senti que eu perdi as forças, eu não me sentia mais, só sentia algo maravilhoso que eu não conseguia fazer outra coisa a não ser abraçado com ela ali, minha filha, a chorar. Nós dois choramos muito, né? Ali houve com certeza uma quebra de algo negativo que existia entre nós dois, né? Mágoas, algumas coisas do passado que nos levaram, Manuel, a tantas coisas, tantos erros. Desculpa, a gente se emociona no falar Não. nesse momento. Compartilhar a vida é isso, se emocionar não tem problema nenhum, fica bem tranquilo. Quando eu falo quando eu, né, quero falar isso, é complicado porque a gente sabe do que a gente passou, mas graças a Deus, Manuel, Deus naquele momento fez uma obra na minha vida e foi tremendo ali. Nós abraçados ali, ficamos abraçados, o pessoal vieram, os que foram para a frente, foi bastante gente para frente também, recebeu oração, em posição de mãos ali na época, voltaram para trás, né, para seus bancos, e eu e ela não conseguimos sair lá da frente, ficamos lá abraçados, e eu me sinto abraçado até hoje, né, a Deus. por ela e pelo Espírito Santo e pelo nosso pastor, pelo acolhimento, né, num geral e total, pela igreja e principalmente por Cristo nas nossas vidas. Olha só que bênção, gente. Tu vê, né? Isso são situações ou são detalhes na vida da gente. Depois a gente vai dar essa sequência, porque eu sei que você ainda vai contar a história de como é que foi essa questão do seu pai, né? Uhum. E querido, você que está aqui, eu quero só lembrar o seguinte: compartilha para mais pessoas, deixe o seu like, tá? O seu joinha aí, e você que não está inscrito no canal aqui do Compartilhando, se inscreva também. Então é importante a sua inscrição, você se inscrever, tá? E você, em todo momento que tiver um vídeo, tiver o compartilhando, você vai receber as notificações. E deixar lá o seu, né, no inscrito lá, todas, tá? Vai lá e coloca o sininho lá, todas as notificações. Então se inscreva, compartilhe para mais pessoas. E você que está no Facebook, estou observando que tem bastante gente no Facebook. Se você quer ir para o YouTube, vai para o YouTube, gente, tá bom? Vai lá para o YouTube também, para que a gente possa levar este YouTube, enfim, para mais pessoas e que as pessoas venham crescer aí de uma forma e mostrar, né, aquilo que Deus tem feito. Mas o seu encontro com Deus então começou ali, a partir do momento que você foi para frente, né? Você aceitou a Jesus, você começou a ver que houve quebras ali, né? Ou seja, houve quebras ali de situações e muitas vezes que foram impostas, né? Pelo seu pai, pelas situações da sua vida, e que você começou a ver que, opa, tem uma vida melhor, uma vida nova em Deus. Com certeza, Manuel, porque eu me lembro que a gente passou por, como eu falei, né, momentos muito difíceis, porque eu tive também um comércio, né, aonde que você me perguntaste antes, da onde saiu esse nome, Vilmar Gideão, né? Pois é, exato, também, pode falar pra gente. Passa também, não tem como eu não falar desse momento assim, Vilmar Gideão, né, que eu tenho que buscar um pouquinho atrás também, que eu trabalhei num comércio em Giruá, 14 anos, né? 14 anos nessa cidade, também numa padaria, né? E que chegou um final de ano e meu patrão me deu um presente no final do ano, né?
como diz, né, um presente grego. Me chamou e disse, olha, Vilmar, eu não preciso mais dos teus serviços, né, a partir de hoje. E eu olhei para ele e dei risada, né? Achei que era uma brincadeira, né? Uhum. Porque final de ano, né? Tá, os outros me tirando e dando me jogando uma piadinha aí, tranquilo, né? Tá? Daí, falou assim, dia 31 de dezembro, né? Trabalhando 14 anos na empresa. Fui para casa, tranquilo, né? E daí comentei em casa até, que ele falou, né, para mim, na época. Mas tudo isso aí eu entendi que foi um processo de Deus, né? Ali já foi começando Deus a trabalhar ali. E Manuel, assim, ó, Deus fala em tudo, em todo momento, em todas as coisas, até na chuva, no vento, na água, enfim. Deus fala, é só a gente observar os detalhes e Deus está falando com a gente, né? E como Deus hoje está falando com nós aqui. Glória a Deus. Nesse Compartilhando Vida. E Compartilhando Vida, Manuela, daí a gente eu comecei a perceber que durante o final do ano ali, eu comecei a perceber, mas começou algo mudar em mim assim, não, mas ele me falou isso sério. Eu liguei para o meu patrão na época. Escuta, como que é aquilo que ele me falou? Então, estou desempregado. Ele falou, sim, pode procurar outra coisa para fazer. Não precisa tu vir mais a partir do dia 1º. E falando isso, como me deu um choque, né? Porque mesmo trabalhando todo esse tempo, eu fui um rapaz que sempre trabalhei, né? Eu sempre trabalhei, me lembro quando era jovem, quando eu venho para a cidade, eu atravessava a cidade com uma enxada, uma foice, andava para o centro da cidade e não tinha vergonha disso, nunca tive vergonha de trabalhar. Então, eu sempre fui esforçado no meu trabalho e chegando um dia, me deparar que eu não tinha mais trabalho numa segunda-feira. Aí passando uma semana, passando 2 ali, já começou o negócio ficar meio, né, uns outros meio diferente. Eu comecei a me achar estranho minha esposa sair para o serviço e eu ficar em casa. Eu nunca fui um cara de ficar em casa, Sim. de ficar olhando para a mulher sair de casa e voltando ela chegar com a sacolinha na mão e eu, né, ficar em casa. Você sem trabalho, sem nada. Sem trabalho, sem nada ali. E daqui a pouco termina esse pouquinho aqui que me resta aqui, né? Chega o final do mês, tem a conta da luz e água e as despesas, né? Mas eu comecei a me preocupar. E daí começou a passar um tempo, e passou 1 mês, passou 2, e eu já estava desempregado. Nesse momento, eu me lembro que um dia, um sábado, para domingo, a Marneza trabalhava, e trabalha até hoje na farmácia, né? E ela saiu para trabalhar e eu com a Bíblia lá do lado da cama, tipo, sabe como é que é a Bíblia lá, que é aquela que tu não lê, tu abre num salmo e deixa lá, e deixa no cabeceiro da cama e deixa lá em E às vezes nem abre, às vezes fica lá. Fica lá, né? Ou aberta ou às vezes nem abre. Sim. E nessa manhã foi interessante que eu me acordei nessa manhã e botei o dedo no meio da Bíblia e abri. Pensei, não vou ler. Fechei de novo, mas fiquei com o dedo ali marcado, onde eu tinha aberto. Aí fiquei mais uns 2, 3 minutos, com a mão aberta, com a mão na Bíblia ali, marcando. Daí a pouco, abri a Bíblia de novo, onde eu estava meu dedo marcando. Bem certinho a passagem de Gideão ali. Mas daí aconteceu o quê, Manuel? Vilmar Gideão. Aconteceu que eu me lembro que Deus usou uma vez um profeta para falar comigo, que Deus ia me dar algo para mim trabalhar, ou seja, uma padaria, para mim trabalhar e ser o cabeça, não ser como cauda, né, mas que eu fosse o cabeça. Sim. E aconteceu que, Manuel, nessa época, o profeta falou, mas eu não dei muita importância, porque eu, né, levava uma vida meia torta, né, sem Cristo. Mas isso passou anos até acontecer a padaria nascer, como se diz. Mas daí chegou, passado talvez 3, 4 anos, chegou uma vez um homem de Deus na minha casa. E quando chegou na porta da minha casa, estendeu a mão e disse, nem me disse o meu nome, disse padeiro. Esse homem de Deus.
e falou padeiro. Eu disse, opa. Daí ele disse, tem uma padaria para ti. Diz, tem uns rapazes aí em Santa Rosa que tem uma padaria, estão indo embora para Caxias e tem uma padaria e eles, como se diz, fazem qualquer negócio para pode pagar por mês, o jeito que você puder pagar. Eles não querem levar junto as máquinas, tudo máquina pesada, a gente sabe que máquina de padaria é pesada, eles não querem mais lidar com isso. Tá. Passou aquilo ali, passou aquele dia. No outro dia ele me ligou, e daí? Vai ir lá olhar as máquinas? Então, vamos. Sei que chegando lá, na época, se entendemos lá e fizemos uma proposta e deu tudo certo. Comprei as máquinas, trouxe para casa. Inclusive aumentei uma peça na minha casa, guardei todas as máquinas, ficaram mais uns 5 anos lá, 5 a 7 anos, as máquinas, tudo guardado dentro da minha casa. E eu, né, continuei ainda trabalhando em outro lugar. E Deus sempre falando comigo, de uma forma ou de outra. E daí até, Manuel, que chegou um dia que aconteceu, nesse domingo de manhã que a Marnê saiu para trabalhar, e eu com a Bíblia, naquele estado que eu estava, né, Deus me pegou e eu comecei a ler a passagem de Gideão. Né? Sou eu quem fala contigo, né? Eu sou o menor na minha casa ali, Deus lá, e aquela história que Deus olhou para Gideão, né, e ele estava malhando trigo, e aquilo tinha tudo a ver comigo, trigo, farinha, essa coisa toda aí, né? Tu vê, olha só. E quando Deus falava, eu lia a Bíblia, eu sentia que não era eu lendo a Bíblia, era o próprio Deus falando comigo em cada palavra, em cada frase, em cada palavra, naquele texto de Gideão. E tanto é que eu me levantei da cama, né, eu me levantei da cama assim, com a Bíblia na mão, lendo, eu saí marchando na presença de Deus, né, e Deus falando comigo. E eu saí marchando, caminhando pela sala, pelo quarto, por tudo, marchando na presença de Deus. E Deus derramou ali de um poder, a sua glória, a minha vida ali, que foi tremendo ali também, naquele momento. Tá, passou, a Maria chegou em casa, eu contei para ela o que aconteceu. Tá, daí já começou a formatar toda a minha cabeça, o que eu tinha que fazer, né? E dali em diante eu digo, não, vou abrir minha padaria. Aí saí, mas sem dinheiro, sem nada, né? Saí, procurar lugar e cheguei num determinado lugar no centro da cidade e olhei e digo, é aqui que eu vou chegar. Expliquei a minha situação, né, financeira, bem, como é que eu tava, né, bem de dinheiro, né. Eu só tinha coragem, né, mas dinheiro nada. E falei pro seu Alvair, né, um homem que até hoje, graças a Deus, né, a gente saiu de lá, fiquei 10 para 12 anos ali naquele lugar com a padaria, e até hoje, né, ele, graças a Deus, né, por todo lugar que eu passei, por as pessoas, meus negócios, por mais com dificuldades, Manuel, sempre eu honrei com meus compromissos. Glória e até hoje, né, volta e meia ele vai lá em casa, teve lá já me oferecendo um lugar de novo para mim voltar, né, eu digo, não, por enquanto eu não quero saber de padaria, mas voltando um pouquinho atrás, né, Manuel, aconteceu que Deus falando comigo, e dessa forma eu cheguei nele, expliquei minha situação para ele, e ele olhou para mim e disse, mas eu vejo que há sinceridade em você, não tem como eu não alugar para ti. Expliquei minha situação toda e como aconteceu. Eu disse, eu vou apostar em você, né? Não se preocupe, fique tranquilo. E tanto é que ficamos ali com a padaria, foi uma bênção, Manuel. Assim, algo de Deus tremendo aconteceu na época, na minha vida, essa padaria. 2 a 3 anos, foi um sucesso. No sentido assim, ó, de clientela. Quando eu abri, eu me lembro que eu pensei que eu ia abrir uma portinha, ia ficar lá de braços cruzados, esperando um cliente chegar, dali uma meia hora, uma hora. Um pãozinho, uma coisinha ali. Manuel, foi um negócio ali, quando é de Deus, quando Deus promete, Deus cumpre. E quando Deus usou o profeta para falar que eu abri uma padaria e que Deus ia ser comigo, porque eu semeei também, porque eu, antes de acontecer isso, eu fui um cara que sempre ajudei missionários, ajudei na obra, sempre semeei. Então a importância de você semear, você semeou, vai colher, né? Mas só que também, você semeia, quem é agricultor sabe, tu semeia, planta soja, vai colher soja. No sentido também, tu planta, mas tu vai colher daqui 5, 6 meses no máximo, né? Tu vai ter a tua colheita. Só que eu plantei
e colhi e esqueci de preparar a terra e plantar de novo, né? Na lavoura de Deus. Tirei aquela colheita E ficou ali. e fiquei ali. E não semeei mais. O que aconteceu? Em pouco tempo foram aparecendo as oportunidades, conhecendo amigos e daí tu sabe, né? A influência. Eu me lembro que eu ia para as festas, eu ia para bailes. A minha vida aí já foi transformando para um outro lado, assim, de que eu me lembro que na época eu patrocinava muitas coisas na cidade, futebol, tudo que era coisa, as pessoas iam atrás e não sabia dizer não também, né? Então, nesse momento, Manuel, a gente foi se perdendo. Literalmente, eu fui me perdendo aí nesse caminho, né? Num caminho, como diz um hino lá da harpa lá, nesse caminho de horror, né? Eu fui me inclinando, né? Para cada vez mais, me direcionando para um caminho sem volta ali. E como eu disse, né? Quando terminou, eu colhi a colheita e terminou essa época assim e eu ganhava muito dinheiro, Manuel, muito dinheiro na época na padaria, foi abençoada. Eu me lembro até hoje, eu conto e não tenho nenhum problema em falar, né, de que nós levávamos dinheiro para casa em sacos de lixo, levávamos dinheiro em sacolas, né, para casa. Eu chegava em casa, eu e a Marnesa, ela despejava com o dinheiro em cima da cama, cada um pegava na ponta do lençol e dava uma jogadinha assim, amontoava aquele monte de dinheiro e separava as notas de 20, as notas de 20, de 50 e de 100, né? E dava aqueles montes de dinheiro assim. Eu nunca tinha visto aquilo ali. Tanto dinheiro, me lambuzei tudo, né? Imagina. Né? Então, isso ali foi muito forte essa época aí, nesse sentido. E daí, Manuel, é o seguinte, esse outro lado aí, para mim falar, teria que ser no momento também, assim, junto com a minha esposa, no momento de casais, já digamos. Perfeito. Assim. Perfeito. Isso falar. Vai ter. Gente, vai ter logo aí, tá? Já estamos preparando. E isso é importante que você está falando, por quê? Porque você, ou seja, Deus te deu essa oportunidade, né, Vilmar? De você abrir o seu negócio e foi bênção de Deus, aquilo que você... E olha só que interessante que o Vilmar, porque quem semeia, isso é um princípio de Deus. É um princípio. Quem semeia vai colher. Exato. Então, se você não semear, você não vai colher nada. Então, querido, se você está com dificuldade, tem situações que estão acontecendo na sua vida, se você não está semeando, se você não está colhendo nada, não está tendo nada, é porque você não semeou. Exato. Então, comece a semear, Manuel, mas eu não tenho nada. Semeie o pouco. Né? Semeie o pouco que você tem. Busque esse entendimento. Mas, enfim, o importante é que a situação que você acabou indo para o outro lado, ou seja, você, vamos usar esse termo, você deixou de semear, você começou a se afastar um pouco, né, de Deus e acabou, ou seja, por se tornar conhecido, por se tornar relevante, isso, né, em tudo que estava acontecendo. Então você começou, então, não, tem que atrair as pessoas. Exatamente. E você foi se deixando levar. Né? Foi se deixando levar. E aí você viu que a situação começou a ir para um outro lado. É isso? Exatamente, Manuel. Eu me lembro, né, que você falou aí nesse aspecto assim de crescimento, e a gente, quando a tendência de um homem sem Deus é quando vai para um lado, para esse lado, você acha o cara, né? E eu me lembro que eu chegava nas festas, né, no interior. Eu me lembro que nessa época as rádios local, elas transmitiam as festas, principalmente das 10 horas até para 1 hora da tarde ali, para dar aquele chamamento, aquele movimento. Então, quando eu chegava nas festas, como diz, parava a música, né? E vinha 1 ou 2 repórteres, né? Não venho aqui falar o nome das rádios, né? O nome dos repórteres. Já me conheciam, já largava os caras que estavam entrevistando, praticamente largava os camaradas lá e já vinha com o microfone pra cima de mim, né? Me perguntar pra mim como é que tava a festa, aquela história toda, pá, tá. Chegou o Vilmar Gideão aqui e tal, com aquela galera atrás dele, né? Como diz na gíria, né? O pato velho chegando aí, né? Pagava tudo, né? Me lembro bem que na época, se eu fosse numa festa aí, me lembro que talvez hoje, no dia de hoje, né? Eu ia para uma festa aí, eu fazia os pães, as cucas, tal, torta. Talvez aí eu vendia aí 2, 3 mil aí para uma festa, mas isso aí eu deixava lá mesmo, né? Então, imagina, né?
lucro total, né? Pra festa, Sim, né? pra festa. E daí tinha o tal de leilão do bolo lá, eu fazia. O leilão saía lá na festa, eu arrematava o bolo e doava de volta. Então, camarada desse não vai ter, né? Não ia ter mídia, né? Que coisa. Então, Manuel, a gente foi para um lado assim, né? Mas só que tudo isso termina, né? E como de fato foi terminando, na época eu comprei carro, né? Eu comprei um carro bom na época, então era o Vilmar, hoje era o cara, né? O Gideão. O Vilmar Gideão tá chegando. Me lembro, né, que o ginasião aqui, uma época, tinha o futebol de salão ali, então eu patrocinava um time aí. Então ali dava eco, né, dentro do ginasião lá, Vilmar Gideão. Então aquilo tapava, não era de latinha, de fardo nas galerias lá, nas escadarias, né, de cerveja. Então a gente levou essa vida aí, mas uma vida que não levou em nada no sentido família. Eu acabei praticamente com a minha família, graças a Deus. Quem sustentou a minha família foi Deus nas mãos, né? Porque todo mundo dizia, esse cara aí não presta, esse cara não adianta mais, esse aí não tem mais volta. Esse não tem mais volta, né, mano? E daí as coisas foram, a decadência, foram caindo, movimento, né? Porque, veja bem, depois eu consegui entender, né? Porque, veja bem, tu vai comprar um pão, um alimento num cara que tá nas madrugadas, vive no dia a dia aí nas folias. Tu vai uma hora, tu diz, esse cara não adianta, esse cara não tem jeito, não vai. Porque as coisas vão acontecendo, é o natural, né? Com certeza. E daí foi caindo o movimento, as dívidas foram chegando, tudo foi ficando ruim mesmo, né? E nesse momento daí já comecei muitas brigas em casa, com a família, muitas coisas ruins aconteceram, né? Por culpas minhas, né? Lógico, né? Sim. Então, tudo isso, Manuel, fazia com que eu também me afastasse, e eu não queria. Mas Deus é maravilhoso, Deus Ele tem o momento certo, a hora certa, né? Para que as coisas aconteçam. E daí foi acontecendo tudo isso. Eu me lembro, Manuel, que teve momentos que eu fui... eu como pessoa fui humilhado, né? Também, né? Porque eu já devia aí nessa época, né? Bastante. Então Manuel, eu via que a minha dívida era impagável na época para mim. Eu não tinha como pagar. Sim. Porque eu devia para um banco mais de 100 mil, para outro não sei quanto, para outro 3 bancos eu devia. Eu não tinha de onde tirar. Sim. Né? Eu não tinha dinheiro para comprar 5 quilos de farinha, uma peça de presunto, uma Coca-Cola. Eu tinha que vender uma Coca para comprar outra. E eu devia para as pessoas, e eu me lembro que eu arrumava dinheiro emprestado, né, para uns camaradas, e eles vinham me cobrar, não tinha, eu comprava uma peça de presunto, lá levava aquela peça de presunto. Aceita a peça de presunto. Vilmar, me diz uma coisa, mas aí assim, ó, juntando todo esse fato que tu tá contando pra gente, isso aconteceu antes de você vir para a igreja ou durante? Antes. Foi antes. Antes. Então, você passou por todo esse momento difícil, turbulência, né, de turbulência, né? Você, digamos assim, que nem a gente fala, você esteve no auge, né, do sucesso. Exato. Vamos usar assim, eu não vou dizer na glória, porque na glória não né? Mas no auge do sucesso, no auge de que as pessoas te adoravam, gostavam de você. Exatamente. E tudo mais, te conheciam, mas não pelo que você era, mas pelo aquilo que você dava ou pelo aquilo que você representava. Mas durante esse momento que você começou a ter problemas, houve uma diminuição de público, ou seja, de clientes, que fez com que você se endividasse, ou você se endividou porque você não conseguia administrar melhor? Aconteceu tudo isso porque eu não sabia administrar mesmo. E não sabia administrar porque o que eu pegava, Manuel tem uma ideia, eu saía todo dia, né? Toda noite. Sim. Eu trabalhava e saía toda noite. Então, tu chegava em casa, administrar as coisas de que jeito? Eu deixava nas mãos dos funcionários, né? Eu tinha ali 5 funcionários na época, né? Então, eu deixava para eles e eles tomavam conta, né? Então, Manuel, as coisas foram indo para um ponto assim que eu me endividei, né? E chegou num momento que eu não tinha para onde saltar. E eu tinha na época um funcionário também que trabalhava 10 anos comigo, eu não tinha para fazer o acerto com ele, então eu não tinha como demitir porque não tinha como fazer o acerto. Eu queria vender e ninguém queria comprar. Alguma coisa quebrada, não ia comprar? Não tinha mais o que fazer. Não tem como alguém querer comprar alguma coisa que tá, né?
Até que chegou um momento que aconteceu, que apareceu alguém lá e comprou, né? Consegui quitar parte das minhas dívidas, principalmente funcionário, Sim, e colocar algumas coisas em ordens, mas fiquei com dívidas, sim. né? Fiquei com dívidas grandes, né? E fiquei com essas dívidas e eu dizia, daí, Manuel, eu já dizia para mim mesmo, de que jeito que eu vou pagar? Eu não tenho de onde tirar. Eu vou ficar dever o resto da minha vida esse dinheiro. Mas daí todo aquele processo que houve na minha vida, que eu encontrei Jesus, que Jesus me encontrou, tivemos aquele encontro com a minha família e tal. Aí eu comecei a colocar minha cabeça no lugar e Deus foi abrindo as portas, Deus foi abrindo o meu entendimento, né, principalmente o meu entendimento como fazer, né, para começar a quitar. E eu comecei eu mesmo a ligar para os clientes, né, e contar minha situação e fui trabalhando, né, eu trabalhei daí anos, Manuel, pagando dívidas, Sim. né? Aí fui renegociando, e daí tu sabe, quando tem uma dívida lá de 100 mil, tu renegocia, vem lá para baixo, tu vai e quita ela. E foi dessa forma que eu fui quitando uma aqui, uma ali, e no comércio também, eu não tinha crédito para comprar uma bala, né? Uhum, uhum. Não, não tinha crédito nenhum, né? E como pessoa também não tinha crédito, né? Era o cara aquele lá embaixo mesmo, né? Porque na época ali, quando aconteceu todas essas coisas, eu tinha muitos amigos. Mas quando aconteceu de que quebrou tudo, Os amigos se foram. Manuel, não sobrou um amigo. Apareceu daí um cidadão, né, de Giruá, que era conhecido do meu pai na época, e me estendeu a mão. Um cara que não tinha contato comigo, não era meu amigo, mas como conhecia meu pai, ele chegou e me ajudou, conversava comigo, me dava conselhos, um homem, né, muito bem visto em Giruá, na sociedade, né, um homem de bem em Giruá, Uhum, uhum. e ele me dava muito conselhos daí. E daí ele falou um dia para mim, Vilmar, se tu precisar do meu carro, tá aqui a chave, tá aqui, se tu quiser entregar alguma coisa, fazer alguma coisa, tá aqui o meu carro, se tu precisar, né? Então, sempre aparece alguém também para te estender a mão, Com né? certeza. Então, eu sou grato pela vida desse cidadão, né? Que me ajudou também, e com palavras e de outras formas, né? Sim. E a gente foi trabalhando, e graças a Deus hoje eu procuro em algum lugar, e volta e meia, agora não, graças a Deus eu sei que tenho a certeza que não devo nada pra ninguém, né? Aliás, se eu dever alguma coisa, pode me trazer as provas que também eu quito também, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum, né? Mas glória a Deus. Então, ou seja, você passou por tudo isso, né? E aí na situação de você vir para Deus e aí Deus começar então a ajustar. Isso que é importante, querido. Às vezes as pessoas elas tentam, né, com as próprias forças, assim como elas fizeram errado, elas com as próprias forças elas tentam consertar. É. E Deus foi então ajustando, foi colocando então em ordem, até que você conseguiu quitar suas dívidas, né? Conseguiu aí seguir o curso da sua vida. Exatamente, né, Manuel? Aí, com certeza, aí o grande, digamos, o mistério de tudo isso é Deus, é a palavra. É, ouvindo a palavra, nós sabemos, né, que é pelo ouvir da palavra. E o nosso pastor é muito diretivo, Deus usa muito nosso pastor nesse sentido, você bem sabe, Uhum, uhum. o pessoal que congregam sabem que o pastor fala e traz um ensinamento para nós, e nós pegamos esse ensinamento e, juntamente com a Marinesa, minha esposa, a gente foi trabalhando e foi buscando recurso, buscando como fazer. Lógico que não arrumamos mais emprestado com ninguém. Hoje, se tu quiser me emprestar 10 mil reais, eu digo muito obrigado, não quero dinheiro emprestado ninguém, né? Porque a gente sabe Não, que, e é isso mesmo. né? Se alguém me chegar, já me ofereceram depois disso, Aham. dinheiro emprestado, né? E eu digo não, dinheiro emprestado não quero, chega a dar um negócio, dinheiro emprestado não quero, distância, né? Dinheiro emprestado. Hoje, mas não tenho dinheiro, não tenho problema nenhum com dinheiro, né? Sim, Sempre sim, dinheiro é sim, bem-vindo. sim, sim, sim. Mas e Manuel, hoje a gente é feliz. Hoje, eu não sei, tu pode olhar pro meu rosto, tu pode ver que eu sou um cara feliz. Quem vai na minha casa, eu sempre tenho o costume de dizer, camarada que chegar na minha casa, ele não sai da mesma forma que chegou. Algo ele vai levar da parte de Deus. Alguma coisa sempre tem na minha dispensa.
Amém. Dispensa de Deus. Glória a Algo Deus. para levar. Porque ele não sai de mão vazia. Uma palavra, com certeza, a pessoa vai levar. Hoje a gente é feliz em casa, o tempo todo, com a família. Eu sou não sei se tu conhece o tal de Heitor, né? Meu genro. Pois é um rapaz aí, gente boa. Ele vai compartilhar a vida aqui também. Ele vai compartilhar a vida Então, também. tu teve a Gabriele casando com esse rapaz aí, né? Esse tal de Heitor aí, meu genro, né? Meu único genro querido, né? Meu único genro, viu, Heitor? Meu único genro querido. O meu preferido, que nem eu sempre falo assim, eu sempre, até brinco com a minha esposa, diz, eu quero mandar um abraço para minha sogra preferida. Misericórdia, né? Mas é brincadeira. É brincadeira, né? Brincadeira. Mas é um homem de Deus, né? Um homem de Deus, né? Sem precisar nem comentários, né? Claro, que com certeza. Deus colocou para acrescentar, né? A nossa família. E com certeza, né? Através dele, a gente compartilha vida também em casa, na mesa, né? Quando ele tá lá, às vezes, né? Lá em casa, né? Todo dia. Então a gente compartilha, né? Compartilha quase todos os dias, né? Mas quando eles ficam um dia sem ir lá, eu já fico bravo, mando mensagem. O que estão fazendo que faz 3, 4 dias que não me aparece? Ou seja, teve de manhã, teve meio-dia? Teve um meio-dia e aí 6 horas. Ei, o que vocês estão fazendo que não vieram ainda aqui? Né? Exatamente. Ei, mas isso é bom, né? Porque a família, quando ela está alinhada em Deus, e aí eu quero que você volte, eu quero que você me responda. Como foi a conversão do seu pai? O que, no momento em que você viu assim, glória a Deus, meu pai se transformou, porque ele te trouxe toda uma imagem, um momento muito complicado, né? E isso demorou para você rever, inclusive analisando em situações, você quase que viveu a mesma trajetória dele. Exato. Né? Gente, isso é natural, tá? Isso é natural. Se não for quebrado, né, em Deus isso, essa trajetória que muitas vezes as vidas, né, de jovens, adolescentes, acabam seguindo a trajetória, porque a gente aprendeu assim. E às vezes, jovem, presta atenção nisso que eu vou falar, porque isso é de Deus, tá? Às vezes você critica o seu pai, porque o seu pai é assim, porque o meu pai teria que ser dessa forma, porque não sei o quê, porque eu conhecia Jesus, meu pai tinha que ser não sei o quê. Querido, lembra que ele teve uma educação dessa forma. Exato. Ele teve a educação, ou a forma em que ele é hoje, ele teve essa educação. E com certeza o teu vô, o teu bisavô, foi a mesma coisa. Enquanto não houver uma quebra em Deus, em Jesus, enquanto Cristo não entrar na vida das pessoas, entendeu? Não vai haver. Eu sei pela minha vida, entendeu? Eu sei pela minha vida. Eu sei o que é isso, né? E eu entendo o que você passou. Mas fala pra gente, o seu pai, a partir do momento que você viu, ok, aquela pessoa, né, que chegava, vamos usar bem o termo, chegava quebrando tudo. Exatamente. Literalmente, acontecia isso. Chegava quebrando tudo, não queria saber de Deus, criticava e não queria ver os filhos crentes. Ponto. Ou como foi essa transformação do seu pai? Olha, Manuel, a transformação do meu pai, eu creio, acredito, tenho certeza, né, do que eu vou falar, é que no momento das dificuldades, né, de muita dificuldade, que eu estava já em dívida com a padaria, nessa época, como eu disse também lá atrás, a Marnesa já buscava Deus e ela se colocava diante de Deus, e ali eu também já estava me aproximando, e meu pai começou também a ver que algo tinha que ser mudado. E ele ia todo dia, ele morava no bairro Santo Antônio, né? E todo dia ele vinha no centro da cidade, de manhã e à tarde. Ele vinha, ele não me falava nada. Ele vinha na padaria e ficava me olhando. E ele queria saber, ele olhava para mim, mas com o olhar dele, ele me dizia muita coisa, né? Ele queria dizer que no seu olhar profundo, que ele olhava para mim, eu via e sentia. Todo dia ele vinha na minha padaria, de manhã e à tarde,
Ele queria só ver a minha pessoa. E ele olhava para mim, ficava me olhando e apertava a minha mão e voltava para casa. Conversávamos outras coisas, né? Lógico. Mas ele nunca me falou nada de Deus no sentido de buscar a Deus, porque ele tinha um coração ainda, digamos, endurecido. Mas eu já percebia que Deus estava trabalhando na vida dele, porque ele queria, nesse momento, eu sentia que ele queria que eu mudasse, né? Que ele percebia que aquela vida que eu levava não era mais uma vida que boa para mim e para a minha família, porque havia sofrimento na família, na minha família. E meu pai, como tu disse, Manuel, por mais dos problemas, os defeitos do meu pai, do teu pai, do pai, de cada um, de cada pessoa, né, que está me ouvindo, que tem um problema com seu pai ou com sua mãe, ou com alguém da sua família, corre depressa e peça perdão, dê um abraço de perdão, que isso quebra tudo, né? Um abraço, ele quebra todas as correntes, todas as muralhas, tudo aquilo que atrapalha. Muitas vezes eu fico pensando, só agora aqui, Manuel, voltar um pouquinho aqui, a gente observa assim que falta diálogo, muito diálogo falta hoje dentro das famílias, né? Não cristã e também cristã. A gente veio e a gente sabe disso, porque a gente também passou por isso, que a gente digamos, dentro da igreja, ouvindo, a gente às vezes não tem diálogo e às vezes a gente deixa de falar e fica para si e não fala. Nós temos que dialogar com nossos familiares, nós temos que expor, pôr para fora os nossos sentimentos, dar um abraço num filho antes de ir para o colégio, quando volta para o colégio, dá um abraço, dá um tchau, dá um oi para a esposa, vai com Deus, né? Que Deus abençoe o seu dia. Essas coisas vão quebrando, vão te trazendo para perto de Deus. Então a gente sabe que hoje fez muita falta na minha família, mas graças a Deus hoje as coisas mudaram, estão mudando, é progressivo, né? Vão acontecendo as coisas na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, e eu quero que aconteça na vida de todas as famílias, porque hoje eu sou um cara família, eu amo falar de família, eu amo falar para famílias, né? Onde tem uma oportunidade, eu falo para famílias, inclusive a Marinês, ela, volta e meia nós conversamos sobre isso, e eu ouço aqui, ouço ali, alguém dizer, né? Olhem para a Marinês, olhem para o Vilmar, quem eles eram e quem eles são hoje, a vida que eles levam hoje, né? Um casal praticamente, uma família destruída, e Deus restaurou a nossa família. Glória, né? a Deus. Mas voltando lá, Manuel, como meu pai se converteu, ele olhando para tudo isso, ele veio mudando o seu modo de agir, seu modo de tratar, e daí até o momento que ele ficou enfermo. Meu pai foi um homem são. Meu pai digamos que até os 90 anos, Manuel, meu pai, ele sempre dizia para mim, filho, eu não tenho dor nenhuma. Glória a Deus, ele foi aos 90 anos. Aos 90 anos, ele faleceu com 92. E até os 90 ele dizia, meu filho, eu não tenho dor nenhuma. E o que é interessante é que ele dizia, Manuel, para mim assim, ó, filho, por que será que Deus não me leva? Ele falava para mim, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Olha para mim, dizia, olha a minha idade, é só cansaço, enfado, ele dizia. Eu não, em outras palavras, não sirvo mais para nada. Sim. Eu dizia, não, pai, o senhor tem coisas para fazer ainda. Na sua idade, com o seu exemplo, né? O senhor tem coisas para fazer. Mas ali, Manuel, ele já tinha aceitado Jesus, porque, como eu disse, né? Ele teve esse impacto de enfermidade que ele teve praticamente para morrer. Ali desenganado já. E ele clamou a Deus e teve esse encontro com Deus. Foi curado, né? Foi curado. Glória a Deus. E aceitou a Jesus, confessou a Jesus. Tenho fotos dele na igreja, tenho foto dele lá quando tinha só os primeiros pilares da igreja, né? Os pilares lá dentro foram cravados. Ele tem foto lá com a sua mão abençoando o prédio, glória, né? Então, isso não tem preço. Um homem nessa idade, com todo esse passado,
toda a sua vida, né? Como você bem falou, isso é verdade. Eu volto a dizer que meu pai chegava em casa, era do tempo aquele tempo do gaúcho mesmo, né? De Que, gaúcho que dormia com espora. exato, mais ou menos isso. Que meu pai, ele nunca soube o que é cozinhar num fogão a gás. Ele sempre cozinhou no fogão a lenha, né? Eita. Feijão, arroz e cozinhar com banha. Óleo para ele é óleo botar em trator, em máquina, né? Óleo, essas coisas não existiam, né? Então, Manuel, meu pai, ele teve a conversão dessa forma, né? Deus trabalhou profundamente na vida dele e minha mãe, né, também. Hoje a Manuel já tá para 90 anos, né? Minha mãezinha, inclusive ela tá no hospital hoje, né? Baixou o hospital, foi operada, né? Mas Deus tá conduzindo tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa tranquila. Eu e a minha família, nós conhecemos quando faleceu meu pai, a gente sabe que ele está na glória. Não houve desespero, não houve... Lógico, senti muito a perda de meu pai. Normal. Chorei, Normal. né? Mas não houve desespero. Mas daí você observa pessoas, às vezes, da própria família, que entram no desespero e não aceitam um familiar morrer. Mas daí sabe por quê? Porque não tem aquele entendimento, não tem Cristo. Mas nós que temos Cristo e que sabemos que eles partem daqui para uma vida melhor, uma vida eterna, nós somos gratos a Deus por tudo que Deus fez, continua fazendo e ainda vai fazer. E a minha mãe, a gente sabe que foi operada, está tudo bem, graças a Deus, está voltando para casa, acho que amanhã. E assim, né, Manuel? A gente teria hoje para agradecer tantas pessoas que fizeram parte da vida da gente, né, Manuel? Lá a gente sabe que lá atrás pessoas de idade oraram pela minha pessoa, a gente sabe disso, eu sei, né? Sei da importância do Robson na minha vida, né? O irmão Robson, que foi meu líder de célula, né? Na casa do irmão Fernando Duarte, né? Então ali foi um momento de muita palavra, muita poder de Deus, muito ensinamento, né? Naquela época, na minha vida. O Jair, né? O Jair também foi uma pessoa, depois, que também eu andei embaixo ali da cobertura dele ali, por um bom tempo, onde eu aprendi muita coisa com esse homem, um homem de Deus, o Jair também, como tem muitos homens de Deus ali, graças a Deus, né? Na igreja, mas o Jair também, um homem especial, sua família, Janeta, né? São pessoas, né, que a gente sabe, não tem aqui como falar o nome de todos os irmãos, né? Porque foi homens que Deus e mulheres que Deus colocaram para estarem junto, orando por nós, pelas nossas vidas. E dizer, né, Manuel, que hoje assim, ó, eu tenho uma gratidão enorme a Deus, porque eu não... Se tu me perguntares, tu não me fez essa pergunta, mas se tu me perguntar como você vê e qual é o teu chamado, digamos assim, hoje. Sim. Manuel, eu me vejo hoje uma pessoa intercessor, né? Deus me desperta às madrugadas, né, para orar. Isso, sou muito grato a Deus por isso, né? Porque glória a Deus. Eu salto da cama, é verão e é inverno, a gente salta da cama e vai orar, e sempre Deus traz coisas novas na mente da gente, no coração da gente. Deus me colocou, né, para estar ali tapando o muro, as brechas, né, em oração. A gente aprendeu e vai aprendendo, e cada vez mais, né, com o nosso pastor e com Deus, que devemos estar orando. E eu sou uma pessoa que eu sei que Deus me levantou para orar, para interceder. E eu estou ali, Manuel, orando pela cidade, pela nação, por Israel, pelos governantes, pelo prefeito, glória a Deus, pelo o pessoal do comércio. Eu, muitas vezes, de madrugada, me lembro que nós íamos orar na igreja, juntamente com o Jair, morava no outro lado da cidade, a igreja era aqui em cima, né? Aqui para cá. no centro aqui. No centro da cidade, na igreja aqui, perto do posto São Paulo. E eu me lembro que quantas vezes eu vinha de madrugadinha, né? Orar ali. E eu fazia questão de vir atravessar a cidade
levantando as mãos e Já vinha abençoando, orando e intercedendo. profetizando pelas casas, pelos comércios e citando os nomes dos comerciantes. E, para a glória de Deus, hoje nós temos lá empresários na nossa igreja e sabemos que Deus vai levantar mais empresários nessa cidade, né? Isso é algo assim que depende de nós levar a palavra e continuarmos orando, né? Para que Deus salve vidas na cidade e com certeza vai acontecer, porque eu tenho uma convicção que Deus vai fazer grandes coisas na nossa cidade. Amém. Isso que Deus fez até agora é só um começo, né? É só um começo do que Deus tem para fazer na nossa cidade, Manuel. Pode ter certeza que Deus vai fazer coisas tremendas, né? A partir da minha vida, da sua vida, Amém. da vida de quem está nos ouvindo. Deus quer que cada um de nós seja, e nos colocamos na brecha, nos colocamos à disposição, na presença dele, para que ele possa nos usar. E eu acredito que, eu sei que eu tenho feito pouca coisa, né? Mas eu sei que eu posso fazer muito mais. Amém. Porque toda essa dedicação que eu coloco no meu trabalho, no meu dia a dia, até eu comentei esses dias com o pastor no final de um culto, eu disse, quando eu estou num trabalho, eu visto a camisa da empresa, eu me dou para a empresa, eu me dou. E isso meu patrão lá, com certeza ele sabe disso, que para mim não tem horário. Se me falar para mim às 7, eu vou às 5 da manhã. Eu sou um cara que estou sempre à frente. E sou uma pessoa que me dedico muito. Até a Marlene diz, mas o teu horário não é isso, por que tu vai nesse horário? Eu disse, não, é que Não tem problema. comigo não tem problema. Né? Então, por isso, Manuel, que hoje eu posso falar, gosto de falar lá onde eu trabalho, porque eu dou testemunho no meu trabalho. As pessoas sabem do que eu estou falando, né? Porque eu sou uma pessoa que me desvio do mal. Eu sou uma pessoa que, se me disserem, vamos ali, eu dou uma olhada e digo, não, é por aqui. Porque eu vim dali, eu não quero voltar mais para ali, eu quero ir por aqui, né? Que o alvo é Cristo Jesus. Porque, Manuel, eu não tinha nada, né? Só tinha... Eu me lembro, certa feita, a Gabriela, a minha guria, era pequenininha. E ela pediu, pai, ora por mim. Ela estava com febre. E eu, naquele estado que eu andava, né? Só conhecia Jesus. Não conhecia Cristo, conhecia Jesus. Vi falar de Jesus. E ela, pai, ora por mim. Bem, eu dei uma volta dentro de casa, assim, né? Naquele estado. E agora? O que eu faço? Orar, dizer o quê para Deus? Da onde que Deus vai me ouvir? Olha para mim, eu dizendo para mim, olha para mim, olha, eu olhei para mim, olha meu estado. Com que cara que eu vou chegar na presença de Deus e orar pela minha filha? Eu pensei. De que jeito? Não tenho possibilidade nenhuma. Dei uma volta, fui para lá, fui para cá, e ela disse, pai, ora por mim. Do jeito que eu estava. Coloquei minha mão na cabeça dela, orei e a febre passou. Oh, glória! Então, são pequenas coisas que Deus faz na vida da gente. São pequenos... Deus trabalha de todas as formas. Na né? simplicidade. Né? Na simplicidade que Deus age, que Deus faz. Então, Manuel, a gente tem tantas coisas para falar, compartilhar e dizer que é gratificante. E daí, nesse momento, eu olhei para dentro de mim, para completar, eu disse, mas eu só tenho meus pecados, só tenho coisa ruim dentro de mim para apresentar para Deus. O que eu posso apresentar? Eu pensei isso. Passou anos e anos. Nesse dia que eu fui para a igreja com a Gabriele e que eu me abracei lá na frente, aquilo veio tudo, clareou tudo a minha mente. E eu disse para Deus, eu não tenho nada. Olha meu estado. Só tenho pecado, só tenho coisas ruins para te oferecer. E Deus me aceitou da mesma forma. Oh, Jesus me aceitou da mesma forma. Dessa forma ele me aceitou naquela época que eu estava, né? Então, hoje, Manuel, eu tenho uma grife, que é Jesus. Esta é a vestimenta que eu uso. Aleluia. Né? Essa é a maior grife que ele deixou para nós. Vilmar, eu vou te fazer umas perguntas aqui. Eu vou te fazer umas perguntas. O Espírito Santo está tocando meu coração aqui.
E eu quero saber de você. Quem é, ou seja, como... bom, eu vou tentar... Estou com tantas perguntas que eu vou tentar fazer uma por uma e até você não precisa se alongar na resposta. Sim. Tá? Tem tanta gente aqui, o pessoal tá... Depois eu vou falar aqui o pessoal que está mandando grandes coisas, né? Fez, fará o Senhor. Amém. Vilmar, o que é ser um intercessor para você? Qual a importância da intercessão? Olha, Manuel, a importância para mim, né, é eu saber que eu estou ali, né, intercedendo, intercessor, né, eu estou ali orando porque eu sei que depende de mim, de você, de alguém. Alguém está indo para Santa Rosa, para Santo Ângelo, naquele dia, naquela hora, nesse momento. E eu estou aqui intercedendo pelo pastor, pela pastora, por qualquer pessoa neste momento. E com certeza Deus vai levar em segurança essa pessoa nessa viagem, nesse trajeto que ela está fazendo. Se iria acontecer alguma coisa, vai acontecer que ela vai atrasar 1 minuto ou 2 para sair de casa, ou para chegar, ou para voltar, porque Deus está no controle, porque tinha alguém orando neste momento. Então eu vejo dessa forma, que eu tenho que estar orando, esticando ali as estacas, cravando as estacas que é da oração, né? Porque a igreja, eu vejo que quando eu estou prostrado diante de Deus, e eu tenho certeza e convicção que Deus está agindo no mundo espiritual, em prol dessa cidade, em prol do ambiente, em prol da igreja. E eu tenho convicção e certeza que nesse momento Deus está cobrindo a cada um de nós, por causa de mim não, por causa da oração, por causa que tem alguém que se colocou na brecha. E eu sei que tem muita gente que se coloca na brecha em oração. Amém. Quem é hoje, você olhando o Vilmar antes e o Vilmar de hoje? Manuel, se pegar uma foto minha de antes e uma de agora, é incomparável, né, a diferença. E se olhar para a vida de antes, uma vida de derrota, uma vida de fracasso, de tristeza, de um camarada que muitas vezes saiu na rua sem destino. Eu saía caminhar às vezes na cidade sem saber para onde eu estava, de tão a minha cabeça avoando, perplexo, não sabia nem que rumo tomar. E eu saía caminhar, quando eu percebia, eu estava 5, 6 quadras longe da casa. E o que eu estou fazendo aqui? E hoje não. Hoje eu tenho algo definido na minha vida, né? Que é a minha família, é Cristo, as pessoas olhar para mim e ver Cristo em mim, as pessoas olhar para mim e saber que ali vai um homem de Deus, né? Porque eu me lembro, Manuel, as coisas vêm vindo na minha cabeça. Eu me lembro que na época, lá atrás, quando eu olhava um casal passar na rua de mão dada, eu tinha até uma certa inveja e me dava uma tristeza. Eu dizia para mim mesmo, por que eu não posso ser assim? Eu nunca vou ser um homem exemplar, uma família exemplar como esses aqui que estão passando aqui, ó, de mão dada. Eu achava lindo aquilo, mas ao mesmo tempo vinha, como diz o demôniozinho para falar no meu ouvido aqui, você não vai ter. Eu dizia, realmente, eu não vou ter condições nunca de voltar a conseguir um dia andar de mão dada, pegado na mão da minha esposa. E não é que hoje eu ando de mão dada, para a glória de Deus, glória a Deus. Com a minha esposa, com a minha Marinês. Quer dizer, Deus faz todas as coisas, então hoje a gente é feliz por isso. Então o Vilmar de antes era um Vilmar que não tinha nada para dar, não tinha nada a oferecer, só fracasso, só tinha lamentação, né? Mas hoje não, hoje tem palavra de vida, hoje tem compartilhando vida. Amém. E eu compartilho vida aonde eu estou, aonde eu vou. As pessoas sabem, né? A gente faz tantas coisas, né, em Cristo, que a gente não fica falando, né? Eu fiz tal coisa, dei tal coisa, ajudei. Não. É com Deus. Amém. As coisas a gente faz para Deus. Inclusive, essa semana a gente visitou aí 2 famílias, né? Elas aceitaram a Cristo. Aleluia. Né? Famílias que são ímpias, né? Que elas
simplesmente aceitaram Jesus, conversamos com elas, oramos por elas e em nome de Jesus vão estar domingo na igreja, né? E a gente tem feito esse trabalho, convidando as pessoas, falado de Jesus e o negócio é esse, né, Manuel? Levar a palavra, não é pegar só no microfone ou lá no púlpito, na igreja. Para mim, isso não... São detalhes. Detalhes. Né? Para mim, o que vale é tu pregar para uma pessoa, ou para 10, ou para 5, né, Manuel? Fazer e não podemos perder mais tempo. Eu sei que eu tenho perdendo tempo, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer, a gente sabe disso, mas eu sei que daqui a pouquinho vai chegar um momento onde que vou largar os boi, vou carnear os boi lá e queimar as cangas lá, tudo, e vou ficar na presença dele e fazer a sua obra, né? Aleluia. Vou tratar a questão de família com você, mas, entretanto, eu quero que você comece pela sua esposa. O que é a Marinês para você hoje? A Marinês é 90% ali, 98% na minha vida ali em casa, né? Ela é o esteio, né? A gente sabe, Manuel, que acredita que uma porcentagem pequena dos homens, né, hoje, em torno de para cima de 90%, se diz o machão, o taura do Rio Grande, né, como se diz aqui, mas quando dá uma dor de cabeça, uma febrezinha, você terminou o machão, o homem, e a mulher que tá ali, vem assim, ó, tá aqui no comprimidinho, é ela que te dá um carinho, um chamego, e é ela que faz com que as coisas aconteçam, e ela é um esteio na minha vida hoje. Ela, para mim, com certeza, né, ela fez a diferença, continua fazendo a diferença do jeitinho dela, do jeito dela. A gente se entende, a gente, com certeza, só no olhar, né, como diz... Né? Olha aqueles. Já vou, mulher. Já a louça tá lá, né? Já tô indo. Não, brincadeira da parte, né? Mas a gente hoje, a gente se ajuda em algumas coisas, nos afazeres da casa, pequenas coisas, né? Mas a gente se ajuda. Mas ela, com certeza, Manuel, a Marinês é uma pessoa, como se diz, muito na dela, quietinha na dela ali, mas tem um potencial muito grande. Eu digo assim que ela passa ali pelo Salmo 128, né? Que ela é uma mulher, né, que como uma árvore bem plantada ao redor da minha casa. Ela está sempre vigiando tudo, atenta a tudo que acontece. As nossas mulheres, elas têm esses detalhes, né? Então, ela é uma árvore bem plantada ali na minha casa, que dá frutos. Amém. E com certeza, no momento certo, as coisas vão acontecendo, e ela, do meu lado, hoje não me vejo de jeito nenhum sem ela. Aleluia. Ela é meu braço forte ali, que me dá toda a sustentabilidade para mim ficar firme na presença de Deus. Tenho certeza disso. É uma pessoa maravilhosa, né? Que Deus colocou na minha vida, que Deus me deu, e há um propósito muito grande na minha vida, na dela, porque o que ela passou, o que ela aguentou, como se diz, é só ela para ter aguentado. É só ela. Então, eu quero dizer para ela que eu amo ela, que amo a minha família, e que grandes coisas Deus fez e continuará fazendo. Salmo 128 para ti. Amém. Vilmar, a tua filha. O que é a sua filha para você? Eu sei que o casamento foi um momento muito especial, né, para você. A minha filha, Manuel, ela é, como diz, ela é tudo, né, Manuel? Porque não por ser filha única, mas porque ela é a filha única. E ela é a única na minha vida, ela é a Gabriele, com certeza está me olhando, está assistindo. Quero dizer para ti, Gabriele, que você foi um anjo, né, que Deus colocou como menina de Deus, para que Deus usasse no momento certo, na hora certa, para juntos nós irmos para a igreja, juntos nós irmos
por um convite do nosso pastor Aguinaldo para frente, e ali Deus fez a obra em nossas vidas, na minha vida e na vida dela, né? Minha filha Manuel, todo mundo sabe que é uma menina muito dedicada em tudo que ela faz, lá no colégio onde ela é educadora, em tudo que ela faz, em tudo lá que ela coloca a mão, as coisas acontecem, prosperam, e eu sei que ela é uma pessoa maravilhosa, que Deus vai fazer grandes coisas através da vida dela, porque ela é a razão hoje, né, de eu estar aqui, né? Ela foi tudo, como diz um corinho lá, Jesus é tudo para mim, né? E ela é tudo para mim. Ela foi especial, continua sendo, e eu tenho certeza que Manuel, a Gabriele foi e continua sendo na minha vida um anjo, né, que Deus colocou para quebrar todas as amarras do inimigo, de Satanás na minha vida, que Deus colocou. Eu me lembro que isso que eu falei antes, Manuel, eu não me recordo, eu acho que eu não falei para ela, mas hoje aqui eu já falei, volto a frisar, que no momento que ela colocou a mão no meu ombro, eu senti que as correntes foram quebradas, que tudo foi quebrado naquele momento, e eu estava amarrado, preso, e as coisas aconteceram através da vida dela. Deus usou tremendamente a vida dela, e tenho certeza que Deus, Xaraba, continuará fazendo coisas na vida dela. Então, sem palavras, Manuel, eu não tenho mais como não vai aqui, vai travar tudo aqui, eu não vou conseguir falar. Não, eu sei, a gente sabe que o casamento, e a gente vê os filhos, né, dando essa sequência, ou seja, casando, enfim, a gente sabe que isso é especial. E eu sei que foi um momento também, eu acho que marcante na vida de vocês, né, Gina? Ah, com certeza, né, Manuel? O casamento dela com o Heitor, né? Foi algo assim, ó, que só quem conviveu e convive hoje para entender como foi e como aconteceu, né? Esses dois, no caso, esse rapaz aí, esse tal de Heitor, a primeira, Manuel, isso aí eu falei, contei para Marinês, contei pro Heitor, ele sabe disso, como são as coisas. Isso é interessante para quem é pai, para quem é mãe. Quando você é um pai, uma mãe, digamos, mente de Cristo, curado em Cristo, quando você tem uma jovem, ou um jovem, né? Quando na fase da adolescente ali, quando já começam a aprender para aquele lado de namorar, ou namorando, ou procurando algo, né? Sim. Digamos assim, até os pais primeiro já olham, antes da menina. E antes da Gabriele ver, eu já tinha visto ele. Ô, glória! Pela primeira vez que ele entrou na igreja, eu olhei assim, azar, moço velho, né? Azar, bicho. Pode ser meu genro. E não é que as coisas aconteceram? Aconteceu, tu vê. Então, no nosso pensamento, a gente aqui no pensamento, aquilo que nós falamos, e eu comentei com a Marinês, e eu falei, então, por isso que nós falamos e profetizamos. Amém. Então, quando eu olhei, eu digo, eu olhei assim... Esse me agrada, esse rapaz. Esse me agrada, né? Que nem quando você, para descontrair, né, mano? Quando você vai comprar um cavalo, você olha, se tiver com os dentes tiver bom, você compra. Você compra, senão você deixa. Daí ou tu ergue bem ele para cima assim, passa na tua frente assim, cabeça erguida, né? Boa postura, né? E eu enxerguei nesse rapaz uma boa postura quando ele passou por mim a primeira vez. Que coisa boa. Vilmar, nós avançamos aqui bastante e é muito bom compartilhar a vida
né, falar daquilo que Deus faz e aquilo que Deus tem feito. Eu quero que você deixe uma mensagem para as famílias. Afinal de contas, você tem toda uma trajetória, né, daquilo que você contou para gente, com relação à tua família, né, pai, mãe, depois você construiu a sua família, você restaurou a sua família, vamos usar dessa forma, eu creio nisso, né? Você restaurou a sua família, e aí com a sua filha, vendo a família que vem por aí, né? Uma família em Cristo, uma família com a base de Deus, né? Cremos que muito em breve, né, netos estarão por aí, né? Ele já me contou mais ou menos assim, né? Ele começou a me contar os nomes, assim, mas enfim, acho que uns 10 mais ou menos, 10, né? 10, por aí. Brincadeira à parte, mas seja qual for essa quantidade dependente, família. Família que realmente a gente sabe que é o pilar de tudo, né? Deixa uma mensagem para nós, para as famílias. Manuel, com certeza. A família hoje, a gente sabe e a gente ouve muito falar, mas quando toca na gente, em particular, em mim, na sua vida que você que está me ouvindo, talvez você esteja passando por qualquer problema, dificuldade de relacionamento entre você, seu filho, sua filha, entre o casal. Não deixe para amanhã. Não deixe para resolver amanhã, ou talvez pensando que as coisas vão se abafar e ficar no outro dia melhor, ou vai se acalmar. Não. Aparentemente sim, mas as coisas vão ganhando corpo, o inimigo vai entrando devagarinho na mente. Eu digo, com certeza, não deixa para amanhã. Você que tem uma família, que tem uma esposa, que tem os filhos, procure a Cristo, procure se aproximar de Deus, né? Porque Ele é a solução, Ele é a saída. Não tem, no mundo que nós vivemos hoje, é um mundo muito difícil, uma situação difícil, e nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós sabemos hoje que nós estamos de passagem por aqui, né? E estamos de passagem, nossa vida é curta, né? Nós não temos mais tempo a perder. Você que nos ouve, que é casado, que tem uma família, cuide dela. Trate bem sua esposa, com amor, com carinho. Ore. Se você não costuma orar, não tem esse conhecimento, tenta buscar esse conhecimento, perguntar para alguém como que se faz para chegar num entendimento com a família, com a esposa. Procure alguém, procure uma igreja, procure a Cristo, e Cristo com certeza vai te dar sabedoria para que você se direcione a alguém, a alguma pessoa, que Deus vai te direcionar. Com certeza, se você buscar em Jesus, Ele vai te dar uma resposta. Ele nunca larga alguém de mão vazia. E tenha certeza, eu te digo para ti, Manuel, que uma mensagem, que hoje nós, sem Jesus, não somos ninguém. Nós temos que buscarmos depressa para que nós possamos ter... Temos dificuldades, temos, mas com Jesus nós sabemos que somos mais que vencedores, porque, como eu disse lá atrás, quando a minha filha pediu para mim orar por ela, e que eu disse, de que jeito, como que eu vou orar, né? Como que eu vou orar? Olha o meu estado que eu estou. Portanto, não deixe, ou não, se você estiver num estado desse, sem condições, sem expectativa nenhuma de vida, de melhora, seja a área que for, financeira, né? Seja a área espiritual, seja a área conjugal, busque a Cristo. Ele é a saída imediata, Ele é a solução. Não tem outro caminho, não tem para onde correr, né? Não tem um buraco que você possa esconder, não tem as alturas onde possa, não tem aonde. É Cristo, é buscar a Cristo imediatamente, porque Ele é a solução, e Ele nos dará com certeza uma saída, Ele nos dará com certeza uma vitória em nossas vidas. Amém. Maravilha. Vilmar, muito obrigado por você compartilhar a vida com a gente aqui, né? E olha, fomos 1h30.
Ah, que legal, nem parece, né? Show de bola, né? A gente fica muito feliz. Nós não temos a questão de tempo, né? Não. A gente estipula mais ou menos aproximadamente 1 hora. Mas enquanto Deus está falando, né, compartilhando vida, e esse é o objetivo, é compartilhar a vida, né? Falar de Deus, falar aquilo que Deus tem feito. E com certeza, né, Deus tem grandes coisas para sua vida, para sua família, e muitos ainda, com relação à questão de casal, logo, logo nós vamos estar compartilhando vida de casal aqui também. Com certeza. E a gente sabe que vai ser bem especial. Tá bom? Vilmar, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a ti, Manuel, por me lançar esse convite, né? Desde o primeiro momento que você me fez o convite, eu fiquei feliz, né? No momento, fiquei alegre para que estivesse aqui. E graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade para estar aqui. E para mim foi um momento também de gratidão a Deus, né? Por estar aqui compartilhando vida com você e com os ouvintes, né? E deixar aquele abraço aos ouvintes e dizer que este ambiente aqui não foi Deus que colocou. Amém. Né, Manuel? Verdade. Deus tem nos dado essa rádio para nós compartilharmos vida. Esperamos que outras pessoas venham aqui também e possam explanar o que Deus fez nas suas vidas, porque eu acho interessante, né, Manuel? Nós chegarmos aqui e compartilhar realmente aquilo que Deus fez. Não fazer uma maquiagem, né, por cima, mas dizer realmente aquilo que você é, aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu acho que foi um momento bom que estivemos aqui e só tenho a agradecer a Deus. E por mim, eu ficava aqui mais 2, 3 horas, mas sabia que temos compromisso, né, Manuel? Muito obrigado. Um abraço. Um abraço a toda a família. Queridos, é isso aí. Mais um Compartilhando Vida. E eu quero deixar um recado para você. Importante, nós estamos encerrando mais um Compartilhando Vida, mas nós vamos deixar mais outros Compartilhando Vida. Estão todos disponíveis no nosso canal, tá? Então aproveite para compartilhar, para ver, para rever. E esse é o objetivo. Levar e compartilhar a vida das pessoas, aquelas que têm realmente tido essa experiência em Deus e tem sido maravilhosa, tá bom? Então, semana que vem tem mais Compartilhando Vida e nós vamos estar divulgando quem estará com a gente aqui, né? Enfim, Café com o Pastor também tem sido maravilhoso. Você que tem assistido o Café com o Pastor, já está aí nas redes sociais do Pastor e você pode também compartilhar para outras pessoas. Importante, nós estamos falando aí sobre vários assuntos. Tá bom, gente? Um abraço para você, Deus abençoe e nós voltamos, sim, né, na programação, seguindo a programação e lembrando que estão acontecendo aí os jogos, né? Falando pro pessoal da rádio, estão acontecendo os jogos de outono, né? Da equipe Metanoia, da rede Metanoia, né? De jovens. E tem sequência musical aí, gente, na sequência. Então, se ligue. Para você que não pegou ainda, pega aí, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.